Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o CNEDcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O Congresso Nacional de Escola Dominical chega à sua 11ª edição, que ocorre aqui em São Paulo, no templo sede da Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho. Estamos hoje nos estúdios do setor de comunicação da AD Belém, apresentando mais um programa, e temos hoje como nossa convidada especial, como nossa entrevistada, a irmã Cileia Chiquini, da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, que desenvolve o Ministério de Evangelização de Surdos e que tem sido uma bênção não só para os irmãos ali no Paraná, para a igreja no Paraná, mas também é um ministério que tem abençoado o Brasil. Ela que é preletora dos Congressos Nacionais de Escola Dominical da CPAD e das conferências regionais de escola dominical também promovidas pela CPAD já há muitos anos. A irmã já deve estar há umas décadas já de estrada, né? Eu acho que eu comecei no Congresso de 2007, se não me engano. Então já são 18 anos só em eventos 2007. Da CPAD. Mas trabalhando com esse Ministério de Surdos, muito mais tempo. Ela vai, inclusive, estar contando isso pra gente agora. Irmã Cileia Chiquini, é um prazer tê-la no programa de hoje. Igualmente, pastor Silas Daniel. Quando eu cheguei aqui, disse, pastor Silas, não tem como esquecer seu nome, porque é o nome do meu paizinho. Daniel, né? Daniel é o nome do meu pai. Pastor presidente jubilado. Jubilado. Isso. Lá em Curitiba. Isso, no Paraná. E a irmã, a vida toda, sempre pertenceu ali ao Ministério de Curitiba. Sim. É nascida, então, no Evangelho. Sim, eu já nasci no lar cristão. Uhum. E quando é que surgiu essa chamada para trabalhar com surdos? Como é que isso aconteceu na vida da irmã? Olha só, pastor Silas, hoje eu sou aposentada da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. E há muito tempo atrás, eu comecei a ficar doente. Do nada, comecei a perder as forças no braço. E não entendi o porquê. Fiz várias cirurgias, eu tenho várias cirurgias, tanto no braço direito como no braço esquerdo. Várias cirurgias, e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E já era um trabalhar do Senhor, porque o Senhor queria me tirar com uma aposentadoria, porque Ele queria entregar em minhas mãos o ministério com surdos, mãos ungidas. O ministério para o qual a irmã iria dedicar tempo absoluto. Sim, eu teria que ter tempo como eu tenho hoje, né? Uhum. E daí, pastor Silas, um certo dia, eu estava numa escola dominical e o pastor Juarez Santana, que hoje está na glória, junto com a sua esposa, a irmã Neuza, ela é viva. Eles me procuraram no final da IBD e chorando, ele veio me entregar uma revelação que ele teve a noite toda comigo. E ele contava e chorava, Ele dizia, irmã Cileia, essa noite eu tive uma visão sobre a irmã. E começou a me contar. A irmã estava naquele lado e é onde eu fico com os surdos. A irmã estava naquele lado e a irmã falava, mas a sua voz não saía. E um grupo de pessoas glorificavam a Deus só com os seus gestos. Porque a sua voz não saía. Mas dependendo como a irmã usava as mãos, eles glorificavam a Deus. E até então, eu ainda não tinha feito o curso de Libras. Eu não sabia nada de surdos. Não conhecia esse mundo, nada disso. Nada. Aí eu aqui comigo, né? Nossa, mas como, né? Ele falou, olha, você falava com o corpo. Era teu corpo que falava. E esse grupo glorificavam a Deus. E ele chorava. E de repente, irmã Cileia, entrou um ser pelaquela porta, uma porta lateral que nós temos assim na igreja sede de Curitiba, próximo da sala do pastor Wagner e Gabi. Entrou um ser todo de branco, ele caminhou até a sua direção
Ele, quando chegou perto da irmã, ele lhe deu um beijo no rosto e ele retornou e disse para mim e para minha esposa, olha o que eu vou fazer com ela. E era um ser todo de branco, mas era um branco tão lindo e ele chorava. Amém. E me entregou essa visão que ele esteve comigo, da parte de Deus. Tá, tudo bem, aceitei. Aí eu disse, Deus, eis-me aqui. Eu fiz como o profeta Isaías. Não sabia o que iria enfrentar pela frente. Não estava entendendo nada ainda, mas só sabia que estava disposta a fazer o que Deus queria. Isso mesmo. Então eu disse, Deus, eis-me aqui, Senhor. Não sabia o que iria enfrentar pela frente, mas obedeci à voz do Senhor Jesus Cristo. E até que o Senhor tem me sustentado com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Se passaram anos. Aí eu comecei a ficar doente. Comecei a perder as forças no braço, fiz várias cirurgias, não entendi o porquê. As irmãs iam na minha casa orar. E por último foi duas irmãs orar por mim. E quando ela começou a orar para Deus curar, porque esses dois dedos aqui, ó, o anelar e o mínimo fecharam de tal jeito que eles não abriam. Fiz cirurgia aqui, fiz aqui e não abria. Que coisa. Aí o que aconteceu? Ela foi orar. E quando ela colocou a mão para Deus curar, abrir os meus dedos, a outra irmã disse, não. Deus acabou de me falar que não é para orar, porque não chegou a hora de Deus curar. Na hora assim eu fiquei tão triste, e eu querendo tanto aquela cura, mas tudo bem. Passou tempo, aí surgiu a última perícia. Eu fiquei afastada, 2 anos, fiquei afastada do trabalho, e daí surgiu a última perícia. E antes de eu ir para a perícia, eu passei na igreja sede, e as irmãs estavam reunidas, círculo de oração. E eu pedi oração. As irmãs oraram por mim. E eu fui para a perícia. Quando chegou na perícia, a sala lotada. E eu fui a última a ser atendida. Também não entendia. Falei, Senhor, e ainda eu sou a última. Eu sei que saía pessoas chorando, pessoas bem doentes mesmo, mal. E quando eu entrei na sala do médico, eu acho que o médico já estava cansado. Ele só olhou para mim assim e disse assim, o que você tem? Eu expliquei o que eu estava sentindo e tal. Está aposentada. Desse jeito, pastor Silas, esse Deus é tremendo. Por isso que eu digo, agindo o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus tem um plano nas nossas vidas, ninguém vai impedir o que Deus tem para nós. O inimigo, ele sabia o que Deus tinha para mim no futuro. Mas Deus estava comigo. Eu saí dali chorando. Passei na igreja, as irmãs ainda estavam reunidas, né, no círculo de oração. Eu pedi a palavra, dei o meu testemunho, glorifiquei a Deus. Eu sei que eu fui aposentada. Estou um certo dia na igreja, sentada. Lá vem o irmão Cássio. O irmão Cássio era o porteiro. Lá veio o irmão Cássio e disse, irmã Cileia, e quando, dando um tempo aqui, quando eu voltei para a empresa, eu fiz o curso pela empresa. Tá? Antes de acontecer essas dores no meu braço, eu fiz o curso pela empresa. O meu chefe chegou para mim e disse assim, Cileia, você foi indicada para fazer o curso de Libras. Eu falei, nossa, o que é isso? É a língua dos surdos. Eu falei, mas eu não conheço nenhum surdo. Falou, pois é, Cileia, mas você vai ficar 6 meses afastada do trabalho para fazer o curso. Eu falei, é para já. 6 meses sem bater cartão, isso em 1994. Aí eu falei, é para já. Tá. No dia de começar o curso, eu deitei sã, eu acordei repleta de rubéola. Repleta de rubéola. Eu falei, meu Deus, hoje começa meu curso. Fui ao médico, o médico 15 dias afastada.
Falei, nossa, então eu perdi o curso. Voltei para casa, liguei para o meu chefe, expliquei o que estava acontecendo. Ele disse, pera lá, eu vou ligar na prefeitura. Se você puder começar com 15 dias de atraso, vai ficar você mesma. Ótimo. Ele me retornou, é você mesma. Falei, amém. Dali 15 dias eu comecei o curso. A duração do curso foi de 6 meses. Dali 15 dias eu comecei o curso, para a honra e glória do nome do Senhor, ainda tirei em primeiro lugar. Amém. Voltei para a empresa, formei 2 turmas, uma de leiturista e uma de eletricista. Ainda foi bênção para a empresa. Sim, e como era novidade... né? A TV esteve lá fazendo uma matéria e tal, e alguns irmãos da igreja viram. Aí tá, eu tô lá um certo dia sentada, e vem o porteiro, irmã Cileia, tem um surdo aí. Falei, sim, mas e daí? Eu sei que você conhece a língua dele. Falei, ai meu Deus, sim, mas eu não estou aqui. Não, irmã Cileia, aí Deus usou ele. Não, irmã Cileia, se eu falar para ele ir embora, e se ele for embora e acontecer algo com ele lá fora, você vai ser responsável por esta vida. Falei, ai não, misericórdia. Então, leva ele para a galeria que eu vou lá e vou interpretar o culto para ele lá. Não, irmã Cileia. Mais uma vez, Deus usando o irmão Cássio. Não, irmã Cileia, eu vou trazer ele aqui, ó, aonde o pastor Juarez Santana teve a visão. Eu vou trazer, e até então ainda não tinha lembrado. O irmão Cássio não sabia disso. Nada. Eu vou trazer ele aqui. Falei, tá bom, irmão Cássio, traga. Ele sentou, eu sentei na frente, interpretei todo o culto para ele, né? Quando terminou o culto, como faz os surdos, né? Ufa, graças a Deus. Missão cumprida, né? Despedi dele, tchau, ele foi embora todo feliz. No outro domingo eu tô sentadinha lá, quietinha, quando olho pra porta, ele mais 3. Falei, não acredito. E assim foi crescendo. E naturalmente. Aí, enquanto eles estavam no banco da frente, eu interpretava o culto sentada, com muita vergonha, sentada, interpretava todo o culto. Mas quando passou pro banco de trás, a vergonha foi embora, porque eu tive que ficar em pé. E ali foi crescendo. Aí como que surgiu o nome Ministério com Surdos Mãos Ungidas? Nossa primeira viagem para Ourinhos, São Paulo. Congresso de Surdos. Na época o pastor em Curitiba era o pastor José Pimentel de Carvalho. Pastor José Pimentel de Carvalho. E quando ele viu isso começando... Meu Deus, ele amava os surdos. Ele amava o meu trabalho. E os surdos, então, quando viu o pastor Pimentel, e daí nossa primeira viagem, eu só estava com 4 surdos por enquanto. Isso foi que ano na época? Irmãos, eu não quero falhar o ano, mas acho que foi... O ministério tem quanto tempo já? 28 anos. 28 anos, ok. Isso. Já então foi bem no comecinho, 1997, 67, final de 1900... A nossa viagem foi 1997. Isso. E daí eu recebi esse convite para participar do Congresso de Surdos da Assembleia de Deus de Ourinhos, São Paulo. Aí eu vim com um ônibus, 4 surdos somente, o restante todos ouvintes. As meninas que me ajudavam, eu comecei a dar curso dentro da igreja, curso de Libras, comecei a dar na igreja. E nós estávamos na estrada, na BR, aí uma pessoa, Cileia, nós vamos chegar lá, o grupo de lá tem nome, irmãos, que falam, e nós vamos se apresentar como? Falei, isso é verdade. E agora? Um dava um nome, outro dava outro, e nada dava certo. De repente, o meu filho caçula, que hoje está com 34 anos, ele tinha 7 aninhos, por aí. Ele estava deitado num sono profundo. Ele levantou do nada, olhou para mim e disse, mãe, mãos ungidas por Deus, e voltou a dormir. Amém. Esse Deus é tremendo. Glória a Deus. Aí todo mundo, ótimo. Então eu falei, gente, mãos ungidas. Então, coral de surdos, mãos ungidas. Se ela é ungida, é por Deus. Coral de surdas, mãos ungidas. E assim se apresentamos em Ourinhos. E eu falei, quando nós retornarmos, nós vamos fazer uma reunião para ver se continua esse nome ou a gente muda. Quando nós retornamos, esquecemos. E ficou
Mãos Ungidas por Deus. Foi o próprio Deus que fundou o Ministério Mãos Ungidas e foi o próprio Deus que deu o nome Ministério Mãos Ungidas. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, estamos com 42 surdos. Esse número já foi bem maior, mas depois da pandemia, infelizmente reduziu. Mas todos aqueles que ainda couberem nas minhas mãos, eu vou me esforçar para levar as boas novas de salvação. Amém. Porque Deus conta conosco. Sem falar daqueles surdos que foram alcançados através de vidas que foram treinadas pela irmã, né? Isso mesmo. Ali no Paraná, em outras regiões do Brasil. Inclusive, a irmã também tem um livro lançado pela CPAD. Isso. É o Manual Prático de Libras. Exatamente. Que foi lançado... 2017. Já há 8 anos. Isso. É um livro denso lá, bastante... Nossa, é uma bênção informação esse livro. Para a pessoa aprender realmente a usar as Libras para evangelização. As pessoas que têm interesse, né, que têm esse desejo em aprender o curso, fazer o curso de Libras, né? Em aprender a língua dos surdos, né? Adquirindo esse manual prático de Libras, com certeza consegue, sabe? E tem quase 4.000 sinais, 656 páginas. E é uma bênção. Esse manual tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém, amém. E hoje ali no Paraná, o trabalho da irmã no Paraná foi o primeiro? O primeiro. Ali, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, porque sim. Começou na Batista. Sim, sim. Na Batista. Mas na Assembleia de Deus... Foi o primeiro. O seu foi o primeiro. Foi. E ele depois se espalhou pelo resto do estado. Sim, sim. Eu imagino que começando ali em Curitiba, começou então a ser replicado nas congregações do campo de Curitiba. Isso. E depois em todo o estado. Outros estados. Antes da pandemia, eu viajava muito com os surdos. Olha, os meus surdos conhecem esse Brasil. Eu já viajei com eles de avião. Uma promessa do Senhor. Uma irmã ligou na minha casa e disse: irmã Cileia, eu tive uma visão, um avião muito grande, uma fila enorme e a irmã conduzindo essa fila para dentro do avião. Falei: amém, recebo. Na minha mente, meu Deus, é impossível, né? Mas se é Deus que está falando, vai acontecer. Alguém para pagar essas passagens todas, né? Aí o que aconteceu? Eu já tinha viajado para Rio Grande do Sul, Osório. Já tinha feito acho que umas 4 viagens de ônibus com eles. Já era o 5º congresso. E do nada me deu um estralo. Puxa, bem que eu poderia levar eles de avião. Já pensou? Eu acessei lá, entrei. Quando eu olho, R$ 99,00 ida e volta. Falei: o quê? Uma promoção. Uma promoção. Eu falei: o que é pra já? Ligo pra um, ligo pra outro. Você adota quantos surdos? Eu só sei que eu consegui levar, acho que quase 30 surdos. Uau. Irmão Imagina Daniel. Esse povo dentro do avião também. Deve ter sido uma coisa assim... Impressionou o pessoal que estava no avião? O que é isso? Essa invasão de surdos aqui no avião? Irmão Daniel, já saindo da igreja, eu marquei com eles. Eu não lembro o horário, eu sei que eu marquei com eles. Vamos lá, digamos que 4 da tarde. Era 8 da manhã, eles já estavam na igreja com a mala. Com medo de perderem... Ansiedade, né? A ansiedade de eu ir embora e deixar eles. Com medo de perder a viagem. Aí, conclusão, eu fretei um ônibus... Nos levou até o aeroporto, né? Aí, quando chegamos no aeroporto, que entramos, meu Deus. Acho que muitos ali, se não todos, estavam pela primeira vez. Porque eles tudo falando em Libra, né? Com as mãos falando em Libras, né? Aí tá. E para fazer o chiquinho de todos eles, meu Deus, me deu um trabalho, mas tudo bem, conseguimos, promessa do Senhor, se cumprindo. Entramos no avião. Coloquei o cintinho em todos eles, bonitinho, né? Passei todas as coordenadas que a aeromoça estava passando, passei para eles, né? Tudo. Quando este avião começou a sair do solo, que o que estava na janela viu o que estava acontecendo, porque eu fui durante o dia e voltei durante a noite. Então, eles tiveram 2 experiências. Meu Deus, os que estavam aqui começaram a arrancar o cinto e se montuaram tudo na janela. A aeromoça: não, moça, pelo amor de Deus, fala pra eles que não pode. Falei: moça, não tem como.
Eles têm que olhar para minhas mãos para saber o que eu quero falar. Não tem como. Aí ela só colocou a mão na cabeça assim e saiu. Meu como que Senhor da glória. Alegria deles para ver o que estava acontecendo lá fora. E alguns tripulantes, alguns passageiros que estavam ali, todos começaram a chorar. De ver a atitude deles. De apreciar e valorizar uma coisa que hoje a gente banaliza, né? E olha, irmão... A criação de Deus, a simplicidade também com as coisas que Deus dá. Até mesmo o conhecimento que Deus deu ao homem para criar um avião também, pastor né? Silas. E na volta, pastor Silas, nós viemos à noite, né? Quando chegamos lá, eles já queriam voltar. Porque queriam voltar, queriam entrar no avião novamente. E daí, de novo. Aí quando eles viram daí as luzes, né, também foi outra experiência para eles, outra alegria. Eu sei assim que é algo que ficou marcado. Tem muitos eventos assim de congressos de surdos em igrejas pelo Brasil? Sim, Lages, né, eu fui muito para Lages, Joinville, fui muito para Joinville. Eu não sei como é que está o ministério agora, que eu fiquei sabendo que alguns já não existe mais. Como a irmã alguns falou, enfraqueceram, né, tudo depois da pandemia. Uns enfraqueceram, outros não existem mais. Lages, a parte de Santa Catarina, né? Lages, Joinville, Camboriú, né? Osório, Ponta Grossa, Paraná, Ponta Grossa, Osório, Lençóis Paulista. Aqui em São Paulo, nós temos Jacareí, também não sei como é que está, Valinhos, né? Então eu já viajei muito com eles, muito. E quais são as principais dificuldades nesse ministério? Inclusive, para pessoas que estão nos assistindo agora, que estão sendo tocadas, inspiradas pelo seu testemunho, estão pensando em trabalhar nessa área. Amém. Quais são os principais desafios e que conselhos a senhora daria para as pessoas que querem entrar nesse ministério? Se a senhora quiser, inclusive, olhar também para a câmera ali, falar olho no olho com as pessoas que estão nos assistindo e dizer Sim. do seu coração os seus conselhos, pode fazê-lo. Na palavra do Senhor, em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com certeza, as pessoas com necessidades especiais estavam incluídas neste grupo, porque elas também são criaturas de Deus, elas também são importante para Deus, assim como eu e você, pastor Silas, desculpa chamar de você, não tem pastor problema. Silas, assim como todos nós que estamos aqui. Assim como nós somos importantes para Deus, eles também são importantes para Deus. Amém. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22 e 23. Fiz-me fraca para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Amém. E a irmã Cileia diz aqui, fiz-me surda para com os surdos, para ganhar os surdos. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser participante dele. Irmão Silas, há um grande avanço está ocorrendo em nossas igrejas. Um grande avanço. Para isso, a igreja precisa se preparar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos se preparar. Amém. Precisamos estar habilitados para receber, para atender e para trabalhar com este público carente de atenção especial. Pois muitos surdos, muitas pessoas com necessidades especiais ainda não foram alcançadas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há no Brasil, em torno de 30 milhões de pessoas com necessidades especiais e somente 3% conhecem a Jesus. Somente 3% enorme, conhecem a Jesus. Isso é preocupante. Preocupante. E na palavra do Senhor, em Romanos 10:14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir falar de Jesus? Como?
Como que eles vão invocar o nome do Senhor Jesus Cristo se não crerem nele? Sim. Como poderão crer nele se não há quem anuncie o evangelho? Quem se disponibiliza a fazê-lo, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não é só para aqueles que, pela graça de Deus, nasceram sem deficiência nenhuma. Para aqueles que têm deficiências também, seja auditivas, visuais, de todo tipo, essas pessoas também têm um coração, têm uma alma que precisa de salvação. E eu louvo a Deus pela vida da senhora, irmã Amém. Cileia, e de tantas outras pessoas que têm se dedicado a esse ministério, que às vezes não aparece muito, né? Mas é de uma importância enorme para o reino de Deus. Os céus se alegram, né? A Bíblia diz que há uma festa por uma alma que se rende, né? Imagina quantas vidas que foram alcançadas. A festa no céu por causa de uma alma. E outra coisa, irmã Cileia, no pouco contato que eu tive com essas pessoas evangelizando, a gente percebe que muitas delas, por causa inclusive das suas deficiências, crescem com traumas, né? Sim. Com algum sentimento de rejeição. E eu tenho uma surda lá. Eu tenho uma surda que ela cresceu com trauma de infância. Trauma de abandono, trauma de rejeição. Por quê? Quando o pai ficou sabendo que ela era surda, simplesmente ele foi embora. Abandonou esposa, abandonou filha. A mãe, com toda a dificuldade, criou a Sandra. E a Sandra, quando ela recebeu um convite, quando ela entrou na escola, ela recebeu um convite através de um surdo do Ministério Mãos Ungidas para fazer uma visita. Ela veio, né, visitar a igreja, e quando ela chegou na igreja, a convivência com ela era muito difícil. Era uma pessoa explosiva, uma pessoa revoltada, mas devido a esse trauma. Mas com todo esforço, com todo carinho e principalmente amor. Porque sem amor nós não chegamos a lugar nenhum. Sem amor nós não fazemos nada com perfeição. Verdade. Conseguimos ajudar a Sandra. Hoje ela é um exemplo na vida de muitos surdos. Glória a Deus. Glória Eu tenho a Jesus. surdo que era mendigo. O Toninho mendigo. Ele vivia naquelas ruas de Curitiba. Naquelas ruas frias, aonde ele encostava, ali ele ficava, ali ele dormia. E eu sempre aconselho meus surdos: ande com o panfleto de evangelização que eu criei. Ande no bolso, ande na bolsa. Encontrou um surdo, percebeu que não é evangélico, entregue o panfleto. Amém. E assim a Marli fez. Quando ela foi para o centro de Curitiba para comprar umas coisas, encontrou o Toninho. Ela olhou, percebeu que era surdo. Entregou o panfleto. E é interessante, né? Porque são pessoas que foram ganhas para Jesus e agora já estão ganhando outras para Jesus. Se vê o que Deus faz, esse Deus é tremendo, esse Deus é lindo. E são pessoas que conhecem as necessidades dos surdos porque elas são surdas. Né? Então elas sabem, inclusive, como abordar, como chegar, conhecem o que se passa na cabeça deles porque vivenciam os mesmos problemas, né? Sim. E daí ela entregou o panfleto. Fez a compra dela e foi embora. Passaram-se dias, ela retornou. Ela retornou, viu o Toninho no mesmo lugar, ele sorriu para ela sorriu para ele e criou uma amizade. E dessa amizade, ela passou a gostar dele. Se veja, ela de uma família da nossa igreja. Ele um mendigo. Ela começou a gostar dele, ele começou a gostar dela. Por isso que eu digo, agindo o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus tinha um plano lindo na vida do Toninho. E ninguém iria impedir esse plano que Deus tinha na vida do Toninho. Deus queria salvar o Toninho, resgatar o Toninho daquela situação que ele vivia. Colocou a Marli no caminho dele. Aí que se criou uma amizade, um passou a gostar do outro, os pais me procuraram. Não tinha razão. Uma filha criada com todo carinho, com todo amor, né? Agora gostando de um mendigo, sem família. Depois nós descobrimos que ele tinha uma irmã, sabe? Então, assim, me procuraram. Ele veio para Jesus? Como foi? A família me procurou. Falei assim, calma, irmã Clara, calma, nós vamos orar. Só que aqui dentro de mim, eu vou orar. Pedir para Deus fazer o querer dele. Calma, nós vamos orar e Deus vai entrar com a solução. Amém. Disso eu tenho certeza. E comecei a orar. Senhor, eu não conheço, o Senhor conhece.
Senhor, se o Senhor tem um plano lindo na vida desse rapaz, não deixa que nada impeça e salve esse rapaz. Amém. Liberte esse rapaz dessa situação. Eu sei que se passaram, acho que 1 ano e pouco, o pai veio a falecer. O pai faleceu, a mãe me procurou. Eu falei, agora, irmã, o seu quintal é enorme. Constrói uma casa no seu quintal e deixe eles serem felizes. Deixe eles se casarem, deixe eles serem felizes. E assim ela fez. Ele é um componente assíduo, casaram, tem 2 filhas, amém, a coisa mais linda, a Tassiane e a Thalita. E hoje ele é uma bênção. Um componente assíduo, pode chover, pode fazer frio. Ele é o primeiro a chegar na igreja. Deus salvou, Deus libertou, restaurou. E com a misericórdia de Deus eu consegui aposentá-lo. Para quem não sabia o que era dinheiro, eu consegui aposentá-lo. Hoje ele tem o seu salário e hoje eles são felizes. É isso, amém, que Deus quer de nós. Nós não podemos cruzar os braços. Sim. Nós somos chamados para ganhar almas para o reino de Deus. Amém. Essa é a nossa missão neste mundo. E Jesus está voltando. Vamos, sim, despertar enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Irmã Cileia, que linda história. Que lindas histórias, né? Tantas histórias. Eu sei que, se o tempo permitisse, nós ficaríamos aqui... Ah, com certeza. O triplo, o quádruplo do tempo só contando histórias do que Deus tem feito através desse ministério de quase 30 anos, 28 anos trabalhando na evangelização. Hoje estamos com 38 surdos que desceram as águas. Aleluia. E 4 que receberam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E 5 que estão na glória com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Salvas, discipuladas e acompanhadas até a partida para a eternidade. Sim. Amém, amém. Sim, graças, já fiz casamento. Já estão garantidos, esses já estão... Sim, graças a Deus. Melhores do que nós, inclusive. Isso. Né? E não faltam EBD. Amam a EBD. Sim. Não faltam. Escola dominical, é importantíssimo. São assíduos. Se você não tem um serviço de evangelização de surdos na sua igreja, você pode criar. Inclusive a irmã Cileia, você pode contactá-la. Daqui a pouco ela vai passar os contatos para você contactá-la. E você pode também criar na própria escola dominical uma classe. Isso, especial. Para surdos, para pessoas especiais. Então, irmã Cileia, a pessoa que quiser conselhos da senhora sobre como fazer, tem algum telefone específico, sim, contato, ou e-mail, ou certeza, rede social, que a pessoa possa contactar o Ministério Mãos Ungidas para receber alguma ajuda? Sim, eles podem me passar uma mensagem, né, via WhatsApp. O DDD é 41, o número é 99529-8353. E nós damos curso de Libras desde 1997 pela Associação Educacional da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba. Já formei mais de 1.000 alunos. Aleluia. Né? A gente dá aula de Libras, né? E por esse número também as pessoas podem contactar a irmã caso queiram uma visita lá, uma palestra do Ministério Mãos Ungidas com a irmã. Mais informações sobre o curso, né? Sobre o curso também. Sim. Eu sou presidente também da Associação dos Surdos do Paraná Mãos Ungidas, desde 2009. Já prestei mais de 10 anos serviço para o Detran do Paraná, auxiliando os candidatos surdos quando vão tirar sua CNH. Então, assim, Deus tem feito maravilhas. Amém. Amém. Obrigado, irmã Cileia. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando mais e mais sua vida, sua família e seu ministério. Amém. E também você, querido espectador, que Deus continue abençoando tua vida. Eu creio que essas entrevistas estão servindo de inspiração para muitas vidas que, de repente, estavam precisando de um impulso, de um toque de Deus para começar alguma atividade específica no reino de Deus e, através de vidas como a da irmã Cileia, você e outros são tocados, e que você não abafe esse impulso do Espírito no teu coração, mas que você se permita ser guiada pelo Espírito Santo para o propósito de Deus para a tua vida aqui na Terra. Amém? Amém. Um abraço e até o nosso próximo encontro.